Boa noite, como é que vocês passaram? Agora parece que a gente conseguiu gravar com um espaço de 2 dias, né? O que estava sendo bastante difícil. Como eu disse a vocês, nós tivemos aquele probleminha com a internet, parece que ela está voltando ao normal, mas ainda não está 100%. Bem, gente, na última edição do Jornal do Masa, nós estávamos comentando a reportagem Crise em Estado Líquido, do Sérgio Túlio Caldas, este jornalista e escritor que escreveu este maravilhoso livro, Água, Precisamos Falar Sobre Isso, um guia contra a sede, do Sérgio Túlio Caldas, reportagem da nossa querida National Geographic, agora deste mês de março de 2019, sua edição 228 está nas bancas, parece que praticamente está esgotada justamente por conta deste destaque, que é a reportagem sobre a água. Mas eu já vou aproveitar e vou recomendar também uma leitura bastante singela, mas bastante significativa para quem quer falar sobre a água e quer, sobretudo, ter argumentos quando se fala sobre um assunto. Senão fica aquilo que é típico do brasileiro, aquele achismo, aquela opinião que não leva a nada, perda de tempo sem conhecimento nenhum. O livro é do nosso querido Samuel Murgel Branco, Água, Origem, Uso e Preservação, da extraordinária coleção polêmica com dezenas de títulos da editora Moderna. Sobre estatísticas acerca de rios como o Amazonas, como o Nilo, Yangtze-Kiang, Rio Indo, Ganges e o nosso grande Rio Paraná, eu recomendo a leitura de The World Almanac, né? 151ª edição. Você adquire aí nas boas livrarias do ramo, ou pede, encomenda, como eu faço todo ano, demora 45 dias para vir dos Estados Unidos, mas chega e é uma leitura recomendada que eu faço todos os anos. Cuidado só que aqui as medidas são do sistema inglês, não do sistema métrico, então você precisa fazer as conversões para depois não ficar vendendo gato por lebre. Mas, pessoal, nós terminamos a análise do artigo falando justamente sobre águas subterrâneas. Nós já sabemos que o Brasil tem 12% da água do planeta, da água superficial, ou seja, a cada 8 litros de água no mundo, água doce potável, o Brasil possui 8%, 12% de todas as reservas, tendo em consideração, evidentemente, principalmente os rios, os lagos, as geleiras, né? Então, tanto que nos rios o nosso volume é muito maior, só um dos nossos rios, que é o Rio Amazonas, ele desemboca 1/6 de toda a água doce corrente do mundo. Então, se fosse falar em rios, aí o Brasil seria o primeiro do mundo, indubitavelmente. E como vimos a edição passada do Jornal do Masa, nós temos 2 países do mundo com mais rios que o Brasil, a Rússia e o Canadá, só que esses rios não funcionam o ano todo devido ao inverno rigoroso. Desta forma, o Brasil é o país do mundo que mais possui água doce corrente do planeta. E em termos de todas as massas de água doce, geleiras, lagos e rios, nós temos 12%. Mas não se iludam, essa grande riqueza vem sendo maltratada. Não só no Brasil, como nós vimos na reportagem, mas ela é maltratada no mundo todo, como na Índia, na China, nos Estados Unidos, que são grandes economias. E a partir então dos anos 1960, nós começamos a recorrer à água subterrânea. Primeiro a do lençol freático, que se esgotou rapidamente, se esgotou no uso, ou seja, ela ainda existe devido às chuvas, ao ciclo da água, a água é infiltrada. Claro que a gente está destruindo alguns desses mananciais, sobretudo nos brotamentos
do chamado lençol freático, o esgotamento devido à utilização de poços inadequados, mas nós temos a recarga com grande frequência devido às chuvas que existem no mundo. Mesmo assim, já não é mais suficiente. Então nós temos que recorrer às águas de grande profundidade, formados no processo geológico de evolução da Terra, os chamados aquíferos. E é óbvio que o Brasil não seria diferente. O Brasil, ele possui junto com os seus vizinhos, Paraguai, Uruguai e Argentina, aquilo que até bem pouco tempo atrás, questão de 5 anos, até 2013, 5 para 6 anos, agora vai se comemorar o 6º ano dessa nova descoberta. Até 2013, o aquífero Guarani era indiscutivelmente o maior aquífero, a maior fonte de água subterrânea do planeta. O aquífero Guarani, que ocupa uma área de 1.200.000 km². No caso brasileiro, sem dúvida, a parte do aquífero é a maior. Ela abrange os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, o oeste de Minas, o Triângulo Mineiro, o oeste do estado de São Paulo, uma parte do centro, o mesmo acontecendo com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O território uruguaio, o sul do Paraguai e o nordeste da Argentina, a região de Entre Rios, região de Misiones. Gente, para vocês terem uma ideia, o Brasil, com 200 milhões de habitantes, né, arredondando, a gente tem quase 210, mas a água que tem no aquífero Guarani, ela abasteceria as necessidades brasileiras por 1.200 anos. Eu vou repetir. Eu estou falando do aquífero Guarani só da parte brasileira. Eu estou esquecendo a parte paraguaia, uruguaia e argentina. Só na parte brasileira nós temos água para abastecer 200 milhões de brasileiros por mais 1.200 anos. Ora, que notícia maravilhosa! Normalmente o Jornal do Masa só traz notícias ruins. Que notícia fantástica! O mundo desesperado por água. 25% da população do mundo hoje sem água, e o Brasil tem água por mais 1.200 anos num dos seus aquíferos. E olha que nós temos vários aquíferos. O aquífero Cast, que é um pequeno aquífero embaixo de Curitiba, o aquífero Caçapava, que é utilizado por uma grande empresa de laticínios multinacional que utiliza esse aquífero, está esgotando esse aquífero, praticamente não paga nada para o Brasil, em troca de meia dúzia de empregos. Eu sei quem é, eu sei a empresa que é, eu sei de que país ela é, só que o povo brasileiro não sabe. Por quê? Porque está preocupado com a data da festa do peão de boiadeiro de Barretos. Enquanto isso, saqueiam-se as riquezas brasileiras, inclusive a nossa água. Mas é isso que merece um povo profundamente ignorante. Ter toda a riqueza do mundo e padecer na miséria. E comer 300 gramas de picanha igual um jumento no final de semana. E achar que é gente. Achar que pode falar. Achar que pode dar opinião. É isso. Enquanto isso, uma multinacional que fabrica chocolates, leites, guloseimas saborosas, se aproveita da água do meu país por conta da profunda ignorância de brasileiros que queimam sua carninha, mas na escola só vão olhar a barra da saia da menina do lado. Profundamente ignorância merece essa miséria. Eu torço para que essa miséria aumente, para ver se vocês tomem vergonha na cara e virem gente. Tenham decência, ajudem seu país estudando, não montando em cima de boi por 8 segundos. Bem, mas voltando aqui, a população do planeta ela é de 8 bilhões de habitantes aproximadamente.
de tal maneira que o aquífero Guarani, na parte brasileira, sustentaria as necessidades da humanidade de água por 30 anos. Não é bom nem falar essa notícia. Não é bom dar essa notícia. É um perigo. Um dos nossos aquíferos, e o Brasil tem muitos, eu falei 3, fora o Guarani eu falei mais 2, mini aquíferos. Nós temos dezenas de aquíferos no país. Um está sendo posse de uma empresa multinacional do setor de laticínios, que a usa à vontade, pagando só o preço da água tratada, um absurdo, para gerar emprego para uma cidade de pouca importância no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba do Sul. Mas eu vou repetir, a Terra, ela tem uma população 40 vezes maior que a do Brasil, 8 bilhões de habitantes. De tal forma que o aquífero Guarani, Braço Brasil, sustentaria a necessidade de água da humanidade por 30 anos. E eu não estou falando só da população, eu estou falando da indústria, eu estou falando da agricultura, que consome 70% da água doce do planeta. Com a água de um aquífero brasileiro, o aquífero Guarani, durante 3 décadas nós sustentaríamos a necessidade do mundo. Então, olha que país rico nós temos. Mas quem sabe disso? Você ouviu isso alguma vez na televisão, no rádio? Você ouviu algum dos jornalistas importantes comentando sobre essa riqueza? Que só no Brasil, num aquífero, num conjunto de dezenas, nós temos água por 30 anos para a humanidade. Sabe por que ninguém comenta? São vendidos. São pessoas que não são verdadeiras. Elas servem a um senhor, a uma empresa, a um negócio. Elas não têm a independência, a autenticidade que um programa simples, humilde, pequeno como o meu tem, que fala a verdade rasgada. Doa a quem doer. Então, senhoras e senhores, nós vamos perder esta riqueza. Nós vamos perder esta riqueza porque empresas multinacionais ou países outros vão se apossar, vão usar a nossa riqueza e nós vamos pagar o olho da cara pela maior quantidade de água doce do planeta. É mole? Eu falo a verdade para vocês. As empresas no Brasil deveriam nos fornecer água gratuitamente. Apenas pelos rateios dos produtos químicos e da mão de obra utilizada. Seria a água mais barata do mundo. Mas isso não acontece. Só os impostos que incidem sobre sua água pagaria 3 vezes isso que eu estou propondo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, porque você é roubado. Você é alienado. Eu vou comer um churrasquinho no final de semana. Eu também como, amigo. Eu também saboreio coisa boa. Eu não sou tonto. Eu fui na festa de peão de Boiadeiro de Barretos 11 vezes enquanto eu trabalhei lá. Você acha que eu sou bobo porque eu não conheço o mundo? Só que eu sei a diferença entre ser alienado e a necessidade de se conhecer as riquezas do país e, mais do que isso, debatê-las, explorá-las de forma inteligente. Agora eu temo algo pior do que isso. Além de entregar essa riqueza para empresas estrangeiras, para países estrangeiros, eu temo que a gente esteja contaminando, destruindo essa grande quantidade, esse oceano de água doce que nós possuímos. Por exemplo, nós temos contaminado o aquífero Guarani com resíduos industriais e agrotóxicos. Você acredita que para plantar cana, laranja, café, e que nós temos a audácia de os resíduos da indústria, ao invés de serem tratados, reaproveitados, nós jogamos dentro de fossos. Esses fossos, embaixo tem um ladrão, esse ladrão vaza o resíduo industrial para o aquífero Guarani. Quem multa? Onde está a Sabesp?
Onde está a Agência Nacional de Águas? Como é que eu sei disso? Falo na cara de vocês e ninguém toma providência. Nós estamos contaminando a nossa reserva de água pelos próximos 1.200 anos. Não adianta ter riqueza. Se eu for agora na frente da minha casa e pegar o Kimberlito e jogar na porta da minha casa, vai passar uma semana, todos vão passar pela frente, ninguém vai saber o que é. Kimberlito é uma rocha escura, opaca, é o minério do diamante. Ninguém vai saber. Então, meu amigo, não adianta ter a riqueza que nós temos e ter um bando de ignorantes que não gostam de estudar e que um carinha fala oi para ele, ele vota na eleição. Nós estamos perdidos. Nós vamos perder a maior reserva de água doce do planeta. E antes de usá-la ou perdê-la para países estrangeiros ou para empresas estrangeiras, nós vamos destruí-la graças à contaminação de resíduos industriais e agrotóxicos. Aliás, me parece que o atual governo do presidente Jair Bolsonaro anda aprovando a utilização de agrotóxicos numa velocidade impressionante. E agrotóxicos que estão banidos da Europa há 10, 20 anos. Deixa eu contar mais uma coisa para vocês. Sabendo do aquífero Guarani, você acredita que alguns locais onde ele aflora, principalmente aqui no estado de São Paulo, na transição entre o Planalto Ocidental Paulista, onde eu moro, e Rio Claro, que está na depressão periférica, de tal maneira que nessa transição entre a depressão periférica e o Planalto Ocidental Paulista, existe uma área de recarga e muitos engenheiros, geólogos sabem disso, estão se aproveitando desta área de recarga, onde aflora o aquífero, onde ele está muito próximo da superfície, tubulando, encanando, usando essa água sem pagar impostos. Pior, o refluxo, a sujeira, o esgoto é devolvido para o aquífero. Nós temos uma exploração sem controle, sem fiscalização, muitas vezes, como eu estou dizendo, ilegais. E você não sabe quem pratica essa ilegalidade. Ela está abastecendo residências na região de Ribeirão Preto, Rio Claro, Limeira, Americana, Sertãozinho, Araraquara, Franca, onde você quer que eu fale mais? Sabe que estes audaciosos têm coragem de não pagar o serviço público de água, de buscar a água diretamente no aquífero sem fiscalização e devolvê-la suja sem tratamento e com esgoto. Muitos condomínios de luxo onde moram excelências togadas, que colocam um bumbum num ar-condicionado o dia todo num fórum, sem fazer absolutamente nada e nada a ver com a realidade, moram nesses condomínios e usam água ilegal do aquífero. Querem que eu fale os nomes? Querem que eu dê as localidades? É fácil. Eu não tenho nada a ver com esses senhores, eu tenho a ver com o Brasil, com a riqueza do Brasil. Isso eu tenho a ver. Com as pessoas eu não quero nem saber. E muitas cidades estão utilizando essa água de forma ilegal. Vou falar mais uma coisa, hein? Muitas usinas de cana, plantações de laranja e de café estão utilizando estas áreas, principalmente as áreas de recarga, sem um projeto para evitar o esgotamento e a contaminação destes afloramentos. Então há residências, há casas, condomínios, cidades, empresas e plantações utilizando ilegalmente, sem planejamento e pior, devolvendo todo o resíduo simplesmente de uma riqueza que me pertence. Que pertence ao meu povo, por mais que eu não goste desse povo,
Eu não gosto do povo brasileiro, eu não quero ser presidente da República, eu não quero ser nada, absolutamente nada. Então eu falo o que eu quero, porque eu não quero ser nada, eu não quero representar ninguém. Como é que eu vou representar alguém que eu não conheço, que eu condeno? Eu não posso representar, então eu falo o que eu quero, porque eu não tenho rabinho preso, não represento empresa nenhuma. Então, meu coleguinha falso, você sim, hipócrita, rabo preso, você tem que calar o bico e fazer um monte de safadezas contra essa riqueza. Imagine se nós brasileiros, sabendo que 1/4 da população da Terra vive sem água e os outros 3/4 perecem para adquiri-la, ela é muito mais cara em outros lugares do mundo. Imagine se nós explorássemos essa riqueza que simplesmente num aquífero nós temos para abastecer a humanidade por mais 30 anos. Nós estamos no ano de 2019. Vamos imaginar que nós criássemos um projeto, um plano e começássemos a utilizar de forma racional e inteligente em 2020. Nós sustentaríamos toda a humanidade até 2050. Presidente Jair Bolsonaro, ministro da Economia, por que vocês não mexem com isso? Por quê? Estou dando uma sugestão. Façam parceria com Israel, que é um país excelente na utilização de água. Por exemplo, faz essa parceria. Vamos começar a vender água para o mundo? Água tratada? Vamos proteger a área de recarga para que a gente tenha água não por 30 anos, mas por 300 anos, antes que esses coiotes que utilizam a área de recarga, destruindo-a. Não existe ninguém no mundo mais egoísta que esses coiotes. Realmente o brasileiro não presta, ele merece ser pobre, pastar e comer grama. Eu estou dando uma sugestão, presidente Jair Bolsonaro. Ao invés de visitinha aos Estados Unidos, conversinha mole para desarmar a Venezuela, perda de tempo viajar para os Estados Unidos, me ouça, invista o dinheiro que nós temos das reservas externas, faça um programa para explorar a água racionalmente, civilizadamente, inteligentemente, o Brasil fica rico. O Brasil fica rico. É a maior riqueza do século XXI. Está aí a solução. Sabe o que o senhor não faz? O senhor não sabe. O senhor não sabe. E pior, os seus assessores que o senhor disse que eram tudo técnicos são incompetentes, ignorantes, incapazes. Então, antes que a gente perca essa água, ouça um cidadão que não tem nada a ver com o senhor, mas que torce para o Brasil. Eu sou contra o senhor, como sou contra todos os presidentes da República. Não é só do senhor. Sou contra todos, porque são ignorantes, despreparados. Então é o seguinte, eu estou dando uma sugestão para ajudá-lo. Quer desenvolver o Brasil? Começa pela água. Vamos preservar e usar a água inteligentemente. É uma saída. Eu já dei a saída do agronegócio. Eu estou dando a saída pela água. Um aquífero tem água para o mundo por 30 anos. Antes que alguém tome esse aquífero, ou nós acabemos com ele, transformamos ele em um esgoto a céu fechado, né? Agora, presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministro da Economia, e aí eu vou clamar ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ministro, o senhor parece que é um homem inteligente, parece que é um homem bem informado na área de justiça, na área do direito, mas o senhor é alienado, como todos os juízes e promotores que eu conheço. Não tem senso da realidade. Bota o bumbum na cadeira, liga o ar-condicionado e não vê o que acontece na esquina, onde um bandido contamina crianças estudando em uma escola com metal pesado que ele não sabe. Ele não sabe o que é tabela periódica. Como é que um indivíduo desse pode utilizar metal pesado? Me diz. É um assassino, é um nazista.
Mas voltando aqui, presidente, ministro da Economia e ministro da Justiça, em 2013, eu acho que vocês não sabem. Nós descobrimos o maior aquífero do mundo. Não é possível. Quer dizer que o Brasil ele tem um aquífero muito maior do que o aquífero Guarani, que tem água para a humanidade por 30 anos. Esse novo aquífero, ele tem água para a humanidade por 250 anos. Tá aí a solução do Brasil. O Brasil vai ficar rico vendendo água. Um dos maiores problemas da humanidade, do século 21, que é a água. No aquífero Guarani nós temos água por 30 anos. Nesse novo aquífero, descoberto em 2013, nós temos água para o mundo por mais 250 anos. Para o Brasil, esse aquífero tem água por mais 10 mil anos. Deixa eu repetir. O aquífero Guarani tem água para o Brasil por mais 1.200 anos. Esse novo aquífero que eu vou falar para vocês tem água para o Brasil por mais 10 mil anos. Vamos para o mundo. O aquífero Guarani tem água para o mundo por 30 anos. O novo aquífero, que foi descoberto em 2013, tem água para o mundo por mais 250 anos. Nós podemos nos tornar o primeiro exportador de água do mundo. Isso está na pauta? Ou Jair Bolsonaro foi se arrastar de joelhos para o seu senhor feudal? O vassalo foi pedir benção para o suzerano. Não viaje, fique no Brasil, assista o Jornal do Maza. Eu dou para o senhor a consultoria de graça, só para o senhor fazer aquilo que precisa ser feito por povo brasileiro. A única coisa que eu peço é que o senhor prenda o brasileiro que não estude. Se o cara primeiro pensar em comer picanha e não estudar, o senhor prende. Eu faço de graça a consultoria para o senhor. Durante 280 anos nós vamos vender água. Vamos fazer esse pacto? Pode preparar a cadeia, hein, presidente? Pode preparar a cadeia. Então o Brasil merece ser pobre. Eu torço para que isto vire uma pocilga. O país mais rico do mundo com o pior povo do mundo. De que adianta? Eu já falei que nós temos o maior espaço agriculturável do mundo, presidente. Que com esse espaço natural, sem mexer em nenhuma mata, sem mexer como nós já mexemos, um absurdo, com o espaço agriculturável nós sustentaríamos com o atual rendimento 75% da humanidade. Se nós mexermos em uma matinha ou outra, como o senhor propõe, aí a gente sustenta a humanidade toda. Então nós temos capacidade de sustentar toda a humanidade em comida e nós importamos comida, presidente. O senhor entende a minha indignação? Sabe por quê? Porque eu amo esse país, eu conheço esse país. E sabe por que eu fico indignado? Porque eu gosto do Brasil. O sujeito que está pouco se lixando, ele corta a carninha dele. Só que o futuro não é para ele, o futuro é para o filho, para o neto. Egoísta que ele pensa em si, na carninha fritando na panela. Não pensa daqui a 30, 60 anos, quando o filho dele vai ser escravo de americano como o senhor quer. Então esse povo, para mim, não tem solução. Eu não torço para esse povo. Os meus alunos perguntam por que eu não sou presidente da República? Porque eu conheço muito o Brasil. Não sei, jamais. Eu seria pior que o Mao Tse Tung. A primeira medida minha seria eliminar metade da população brasileira. Os que sobrasse, eu ia ver se ficariam ou não. Então nunca vou ser presidente, nunca vou ser candidato a nada. Porque eu vou eliminar metade do Brasil no primeiro dia. Então eu vou ser o pior tirano, ditador da história. O Mao vai ser rodapé de almanaque para mim, ok? Então, como eu sou muito franco, mas ao mesmo tempo que eu sou franco, eu amo esse país, eu queria ver esse país rico. E eu já te dei uma alternativa, presidente, a agricultura. Agora eu estou te dando outra hoje, a água. Eu estou dando 2 aquíferos para o senhor. Eu dei 2 pequenos, um que abastece Curitiba, outro que abastece o Vale do Paraíba. Se o senhor quiser que eu dou muito mais outros, eu dou. Mas eu quero ficar só no descoberto em 2013. O SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Esse SAGA,
o que nós conhecemos por enquanto, esse mar de água doce, ele está em 3 estados e ele não está completamente prospectado. Por enquanto, nós conhecemos o que ele tem no Pará, no Amazonas e no Acre. Há geólogos, geocientistas, geógrafos que acham que ele é muito maior. Aliás, ele começou com uma reserva 2,7 vezes maior que o aquífero Guarani, na região de Óbidos, no coração do Pará. Hoje já está em 8. Provavelmente nós teremos muito mais água. Presidente, sabe qual que é o volume d'água que tem nele? 160 mil trilhões de litros d'água. O senhor me entendeu? Eu estou falando em 160 trilhões de metros cúbicos. O senhor sabe o que é trilhão? Seu Sérgio Moro sabe o que é trilhão? Seu Paulo Guedes sabe o que é trilhão? Isto é água para abastecer o Brasil com 208 milhões de habitantes por 10 mil anos. E eu tenho uma região no Brasil, o Nordeste, em que 1 milhão de quilômetros quadrados chama-se Polígono da Seca. Depois desse jornal eu não vou dormir, eu vou ter um pesadelo a noite toda. Eu não posso acreditar que um país que tem 160 trilhões de metros cúbicos de água para sua população de 208 milhões de habitantes por 10 mil anos, ou água para a humanidade toda de 8 bilhões de habitantes por 250 anos, que possa faltar água no Brasil. Que eu possa ler isto num noticiário. Isto é pior que uma facada no meu coração. Os senhores não são preparados para governar o Brasil. Eu vou repetir. O povo não presta, não merece o país que tem, mas o nordestino miserável que vive no coração da Bahia, faltar água é no mínimo desumano. Meus queridos audientes, eu vou ficando por aqui. Eu vou continuar esse assunto na próxima edição do Jornal do Mazza. Fiquem bem, tudo de bom, um forte abraço.